very good to be with you sisters this afternoon. É muito bom estar com vocês, irmãs, nessa tarde. When the sisters here asked if I would share something regarding the function of women in the church, Quando as irmãs aqui me pediram para eu compartilhar a respeito do funcionamento das irmãs no trabalho da igreja, what? So what I can share with you, dear sisters, o que eu posso compartilhar com vocês, queridas irmãs? is just in a spirit of fellowship É no espírito de comunhão. what I've been taught by older brothers and sisters, O que me foi ensinado por outros irmãos e irmãs mais velhos, many of whom have already gone to be with the Lord. os quais muitos deles já partiram para estar com o Senhor. Precious things they have shared with the brothers and sisters in Richmond, Eles compartilharam coisas preciosas com os irmãos e as irmãs lá em Richmond. and things the Lord has made real to my own heart. E as coisas que o Senhor tornou reais no meu coração. So let's pray again. Então vamos mais uma vez orar. Lord, once again, we thank you for being together this afternoon. Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos juntas nessa tarde. There's no better place to be than with your precious people. Não existe lugar melhor para estar do que junto com seu precioso povo. So we give ourselves to you this afternoon, Então nos entregamos a Ti nessa tarde and we just say, Lord, take full charge of this time. e dizemos a Ti, tome conta totalmente desse tempo. We know how the enemy hates your church, Nós sabemos como teu inimigo odeia a igreja. and Lord, we are members of your church. E nós, Senhor, somos membros da Tua igreja. Cover us today and protect us, Nos cubra nesse dia e nos proteja. and just cause your Holy Spirit to just come down and just be like a canopy over us. Senhor, e faça com teu Espírito Santo nos cubra. We thank you for the full and complete provision there is in the Holy Spirit. Nós agradecemos pela plena e completa provisão que temos no Espírito Santo. And we thank you for the authority that is in the name of our Lord Jesus. E nós te agradecemos pela autoridade que temos no nome do nosso Senhor Jesus. And we just say, Jesus Christ is Lord over this time. E nós dizemos, Jesus Cristo é o Senhor desse tempo que estamos juntas. Amen. Amém. Amém. Well, first, sisters, I think we have to remember it is so marvelous to belong to the Lord. Primeiro, irmãs, nós temos que lembrar que é tão maravilhoso pertencermos ao Senhor. I mean, to be saved out of this world, Termos sido salvas desse mundo. to be saved out of a kingdom of darkness Termos sido salvas do império das trevas. and brought into the kingdom of God's beloved Son. E trazidas ao reino do amado Filho de Deus. It's the Son of His love, É o Filho do seu amor. and we belong to Him. E nós pertencemos a Ele. That's a marvelous thing. Isso é algo maravilhoso. And we are members of His body E nós somos membros do seu corpo. who happen to be sisters. E nós somos irmãs. Now, I love being a sister. Eu amo ser uma irmã. I love being a wife. Eu também amo ser uma esposa. That was not always true, Mas isso nem sempre é and verdadeiro. we won't go into that. Nós não vamos entrar nesse aspecto But hoje. the Lord has touched my heart, Mas o Senhor tocou meu coração. and I love being a sister, Eu amo ser uma irmã. and I love being a wife. E eu também amo ser uma esposa. And as women, we have a tremendously vital place to function. Como mulheres, nós temos um lugar de funcionamento muito vital. Of course, the brothers do too, Também que os irmãos também. but we're talking about sisters this afternoon. Mas nessa tarde nós estamos falando a respeito das irmãs. We have a tremendously vital place of function. Nós temos um lugar de funcionamento muito vital. And to my own heart, E no meu próprio coração, the woman described in the Bible as mulheres descritas aqui na Bíblia is remarkable. são admiráveis. And how we need E como nós precisamos a greater understanding of God's heart. uma maior compreensão do coração de Deus. You know, today many women, not only in the world, Hoje, vocês sabem que muitas mulheres, não somente no mundo, but even in the church, mas até mesmo na igreja, they're striving for excellence, estão lutando por uma excelência, striving for ambition, Lut- position, power, lutando por ambição, posição, poder, and fame. fama.
when God has already given it to us. E Deus já deu tudo isso para nós. We don't have to strive. A gente não precisa lutar. We have in Christ such a high and noble calling Em Cristo nós temos esse tão grande chamamento to serve Him, para servi-lo, to serve His purpose. para servir os seus propósitos. We are of nobility. Nós somos da We are nobreza. royal. Nós somos reais. How much more could we want? Que mais que nós podemos querer? God has given us so much in Himself. Deus deu tanto a nós nele mesmo. Nothing in this world can compare. Nada nesse mundo pode se comparar. Now, there are some women in the church Existem algumas mulheres na igreja who, because we're supposed to display a spirit of submission, porque nós temos que demonstrar um espírito de submissão. can misunderstand that Essas mulheres podem ter uma má and be compreensão so passive. e serem tão passivas Oh, just let my husband, let the brothers do everything. e dizer: deixa meu marido, os irmãos decidirem tudo. Well, that's devaluing the call of God on our lives. E isso está diminuindo o valor do chamamento de Deus para as nossas vidas. That's not having understanding of God's call and purpose either. Isso também não está fazendo com que nós compreendamos o propósito de Deus. So we really need to have, by revelation, the heart of God on this matter. Então nós realmente precisamos ter revelação de Deus a respeito dessa questão. Because when we don't have the correct understanding, Porque quando nós não temos uma compreensão correta, as we know, the enemy comes in e como sabemos, o inimigo aí entra, and he takes the precious things of God, e aí ele toma as coisas preciosas de Deus, he distorts them, distorce he elas misrepresents them, e as má representa, not only to sisters, não somente para as irmãs, but to the brothers. mas também para os And irmãos. that's the reason there's so much chaos and confusion E é por isso que existe tanto caos e confusão, and even rebellion, mesmo uma rebelião, not only in the world, não somente no mundo, but even in the church and the family. mas mesmo na igreja e na família. When it's in the family Na família, and in the church, e quando está na família e na igreja, this is where the beauty of God's heart should be seen é nesses lugares que a beleza do coração de Deus deveria ser for the visto, man and for the woman. tanto pelos homens quanto pelas mulheres. And sisters, if we really look into the Bible, Irmãs, se nós realmente olharmos para a Bíblia, really the calling for us as women realmente o chamamento para nós mulheres is the same as that for the men. é o mesmo que é para os homens. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, both ambos are to obey the Lord devem obedecer o Senhor, by being His bondservants. sendo seus servos de amor. Let's just read a few verses. Vamos ler alguns versículos. Don't you think that's right? Vocês não concordam com isso? Brothers and sisters are to obey the Lord Irmãos and e be His irmãs servants. devem obedecer ao Senhor e devem ser seus servos. So let's look at Galatians. Vamos abrir em Gálatas. Galatians chapter 3. Gálatas 3. We can read Galatians chapter 3, beginning with verse 26. Começando no versículo 26. For you are all for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ. I did say 29, but just read 28. Ok. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
In these verses, we see that according to the grace of God, Nesses versículos que nós vemos que, de acordo com a graça de Deus, we're all sons of God, todos somos filhos de Deus. male and female sons. Tanto macho quanto fêmea, somos filhos. There's no distinction, Não há diferença whether nisso. Jew or Greek, Ou judeu, ou grego, slave or free, escravo ou livre, male or female. homem ou mulher. We're all one in Christ. Todos nós somos um em Cristo. And then if you go over and look at 1 Peter, Agora, se abrirmos em 1 Pedro, chapter 3, capítulo 3, just the last part of verse 7. somente a última parte do versículo 7. 1 Peter chapter 3, the last part of verse 7. 1 Pedro 3, última parte do versículo 7. This is a very meaningful phrase, Essa é uma frase de muito significado. being heirs together of the grace of life. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Na versão dela, diz co-herdeiros juntos. Together. Yeah. So there again, we're heirs together of the grace of life. Nós somos herdeiros juntos da graça da vida. So then let's look at Ephesians chapter 2. Vamos agora olhar em Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2, verse 10. Versículo 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Now we could see in these verses, Nós podemos ver nesses versículos, says we, aqui que é dito nós, men and women, homens e mulheres, are God's workmanship, nós somos co-herdeiros de Cristo. created in Christ Jesus Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, for good works. para as boas obras. And he's prepared them beforehand for us. E Ele preparou de antemão So you could see in these verses para que andássemos nela. Então nós podemos ver nesses versículos that men and women are full partners, que homens e mulheres são parceiros plenos, full partakers são participantes of juntos the life of Christ and of his grace. da vida de Cristo e também da sua graça. But when it comes to our function, Mas aí quando vem com relação ao nosso funcionamento, or as described in Ephesians, ou como é descrito lá em Efésios, doing those good works God has prepared for us, essas boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nelas, there is a distinction. existe aí uma distinção. The distinction is in function. A distinção está no funcionamento. Now remember, though there's a difference in distinction, there's a Lembre-se, distinction existe uma distinção that has nothing to do with inequality of his life and grace. que não tem nada a ver com a qualidade da sua vida e graça. But when you think about in the life of Christ, Mas quando você pensa a respeito da vida de Cristo, within his very life there is order. na sua própria vida havia ordem. So when it comes to our functioning together with brothers, Então, quando nós funcionamos juntos como irmãos, whether in the family or in the church, seja na família ou na igreja, his order is to be expressed. a ordem dele deve ser expressada. And in this order, Então, nessa ordem, God purposed for the man o propósito de Deus para os homens to be the head of the family é para que eles sejam o cabeça da família and the woman to be the body of the family. e a mulher seja o corpo da família. And within the church, E na igreja, the norm is that brothers take a more leading, visible part, o normal é que os homens tomem uma liderança mais visível and the sisters take a more hidden, supportive part. e as mulheres elas participem de um suporte mais escondido por trás. But as we function together, Mas ao funcionarmos juntos, God's order must be honored a ordem de Deus deve ser honrada and obeyed. e obedecida. Otherwise, De outra there's maneira, chaos, there's confusion, haverá caos, haverá confusão.
there's rivalry, haverá uma rivalidade. and the work of God is hindered. E aí a obra de Deus é impedida. You know, sisters, we have to see the beauty of God's order. Irmãs, nós temos que ver a beleza da ordem de Deus. Because without it, the family is dysfunctional, Porque sem ela, a família fica disfuncional. and the church cannot be built. E aí a igreja não pode ser edificada. Let's go back and look at this first family. Vamos voltar e olhar para aquela primeira família. Let's look at Genesis chapter 1. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1. I'm sure you're very familiar with these Eu tenho passages, certeza que vocês conhecem muito bem essas passagens, but we can never become too familiar. mas a gente nunca está totalmente familiarizado. So let's read Genesis chapter 1, Vamos ler capítulo 1 de Gênesis, picking up at verse 26. começando no versículo 26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. So we have the record of the creation of man. Então nós temos o registro da criação do homem. Now, there are many types and many lessons that we could learn from this. Existem muitos tipos e muitas lições que nós podemos aprender acerca disso. But our focus, we want to focus on the man God created. Mas nós queremos focar no homem que Deus criou. God created man in his own image. Deus criou o homem à sua própria imagem. That man is male and female. E esse homem é homem e mulher, macho e fêmea. In God's heart, No coração de Deus, man would be incomplete without the woman, o homem seria incompleto sem a mulher. and the woman would be incomplete without the man. E a mulher seria incompleta sem o homem. And in the way they were constituted, E da maneira que eles foram they were constituídos, to complement each other, eles complementariam um ao outro. not be a battleground with each other. Não estariam num campo de batalha um com o outro. And they were created with a purpose. E ambos foram criados com um propósito. God gave them a work to do. Deus deu a eles um trabalho a ser feito. They were to be God's testimony upon this earth, Eles seriam testemunhas de Deus aqui na terra and they were to defeat the enemy. e eles deveriam derrotar o inimigo. You know, the Lord never wants us to be idle. O Senhor nunca quer que nós sejamos ídolos. He didn't create Adam and Eve just to simply enjoy the garden. Ele não criou Adão e Eva para simplesmente desfrutar do jardim. Although they were to enjoy it, but there was more involved. Apesar que eles desfrutaram do jardim, mas havia mais envolvido nisso. And you probably know this, but just to state the obvious, Eu sei que vocês sabem disso, mas a gente tem que relatar o óbvio. it is a principle in the Word of God Existe um princípio na palavra de Deus that the first mention of something is very important. que a primeira menção de algo é muito importante. Not only is it the introduction of the subject, Não somente uma introdução de um assunto, but it's foundational to the rest of the Bible. mas também serve de um fundamento para o resto da Bíblia. And we know God develops this throughout the Word of God. E nós sabemos que Deus desenvolve isso através da palavra de Deus. Now, in these verses, we see that the man and the woman were to be fruitful and to multiply. Então nós vemos que nesses versículos Deus disse que o homem e a mulher deveriam ser frutíferos e deveriam se multiplicar. I don't think we've had a real problem with that. Acho que a gente não tem um problema a respeito disso. I think man and woman have been very fruitful. Acho que os homens e as mulheres têm sido muito frutíferos. The world is, what, billions of people now? O mundo está cheio de bilhões de pessoas, But they were to subdue and have dominion. mas eles deveriam governar e ter domínio.
And later down in chapter 2, E mais tarde, aqui no capítulo 2, they were to cultivate and take care of the garden. eles deveriam cultivar e cuidar do jardim. Now, these words subdue and dominion, Essa palavra governar e dominar they're really strong words. são palavras muito fortes. Are they similar in Portuguese? Yeah. Também são em português. Actually, they're military words. Na verdade, essas palavras são palavras It militares. speaks of battle, it speaks of warfare, Fala de batalha, de guerra. and it tells us that there is an enemy to be contended with. E nos diz a respeito do inimigo que deve ser combatido. This first family was to keep and defend the garden. Essa família deveria guardar deveria combater e guardar o jardim, By keeping the enemy out. deixando o inimigo do lado de fora. Their life was to be a wall of protection around the garden. A vida deles devia ser um muro de proteção em torno do jardim. You might say this is like the first home. É como se a gente poderia dizer era como uma primeira casa, um lar. In the same way, sisters, Da mesma maneira, irmãs, we're to keep the enemy out of our family, nós devemos deixar o inimigo fora das nossas famílias, subduing, having dominion, tendo domínio, combatendo, being a wall of protection around our family. sendo um muro de proteção ao redor da nossa família. The family is so important to the Lord. A família é tão importante para o Senhor, It's to be a testimony unto Him. deve ser um testemunho diante dele. Why do we think there's such attack on the family today to redefine it? Por que existe tanto um ataque hoje contra a família tentando redefini-la? We need to wake up Nós precisamos despertar and see how valuable the family is to the Lord. e vermos de quanto valor é a família diante do Senhor. And in order for this first family E para que essa primeira família to accomplish this work, cumprisse essa obra, God desired that they would eat of the tree of life. Deus desejou que eles comessem da árvore da vida. Now, this tree of life speaks of the life of Christ. Essa árvore da vida falava da vida de Cristo. And as they ate of this tree, E se eles comessem dessa árvore, His life would guide them a sua vida os and guiaria direct them e os how to direcionaria do this work como fazer esse trabalho under His headship. debaixo do seu governo, do seu encabeçamento. Therefore, they would work together in harmony Assim, eles trabalhariam em harmonia and a way that would glorify Him. e de uma maneira que o glorificassem. No outward rules, Não havia regras an externas, inward life. haveria uma vida interior. That, just tell me what to do as a wife. Me diga o que fazer como esposa. Now, there are some instructions, Sim, existem instruções, but it's a matter of life. mas é uma questão de vida. So we don't have a list of 10 things. Nós não temos uma lista de 10 coisas. It's a life. É uma vida. It's from within. É de dentro. And also, in Genesis chapter 2, Também ali em Gênesis capítulo 2, we have the record of God saying, nós temos o registro de Deus falando. "It is not good for man to be alone. Não é bom que o homem fique só. I will make him Eu farei para ele a helper, uma a ajudadora counterpart, idônea, his like." uma igual a ele. This is God's value Esse é o valor de Deus, como ele valoriza of us as women. nós como mulheres. God did this for Adam. Deus fez isso para Now, Adão. many things could be said about this also, Muitas coisas podem ser ditas a respeito disso também. but for our purpose today, Mas para o nosso propósito hoje, God said this. foi Deus quem disse isso. And I think it is thrilling. Eu acho isso emocionante. God said, "It is not good for man to be alone. Diz que não era bom que o homem estivesse só. I will make him a helper." Eu farei para ele uma ajudadora. And God did. E Deus fez isso. And then in chapter 2 of Genesis, E aí no capítulo 2 de Gênesis, down in verse 22, no versículo 22, after God had made the woman, depois que Deus fez a mulher, He brought the woman to the man. ele trouxe a mulher para o homem. And he said, "Wow, E aí ele disse, uau,
I believe he did. I really do. Eu acho que ele falou assim mesmo. But he said, Ele disse assim: "This is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall be one flesh." E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Sometimes I think we read these verses so la la la, Às vezes eu acho que a gente lê esses versículos assim, lá. but they're so exciting. Mas é tão This emocionante. speaks of union life. Isso fala numa vida de Do you união. know we're one in life with our husbands? Vocês sabem que nós somos uma em vida com os nossos We're maridos? within that life, we could serve God's purpose together. E nessa vida nós podemos servir a Deus num propósito juntos. God's purpose for this family O is pro- so beautiful. O propósito de Deus para essa família é tão maravilhoso. Man was not greater than the woman. O homem não era maior do que a mulher. Woman was not inferior to Também the a man. mulher não era inferior ao homem. But in life, Mas na vida there would be a distinction in function. haveria uma distinção em funcionamento. Now, unfortunately, Infelizmente, man disobeyed o God homem desobedeceu a Deus by eating of the wrong tree. ao comer da árvore errada, Through the influence of the woman, através da influência da mulher. he ate of the tree of the knowledge of good and evil. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sisters, this Irmãs, is a real warning for us esse é um aviso para nós, Regarding- real, regarding our influence as a woman. concernente à nossa influência como mulheres. Now, in chapter 2, No capítulo 2, God gave Adam instructions about the trees. Deus deu a Adão instruções a respeito das And árvores. I'm sure he told Eve. Eu tenho certeza que ele contou para Eva, But somehow Eve wandered off. mas de alguma Wandered off. maneira, Eva começou a caminhar longe, sozinha, Independent of the man. de uma maneira independente do homem. Probably because of curiosity. Provavelmente porque ela estava curiosa. Now, why did God say? Então, por que Deus disse We can eat of all the trees in the garden. que nós podemos comer de todas as árvores do jardim? You may eat of all these trees, Que a gente pode comer de todas as árvores, except this one tree, a não ser dessa única the árvore, tree of the knowledge of good and evil. a árvore do conhecimento do bem e do mal. So she wandered off Então ela caminhou ali sozinha to investigate. para investigar aquilo. Now, I'm not saying men aren't curious too, Eu não estou dizendo que também os homens não são curiosos, but I think by nature, mas eu acho que por as natureza, women, we are more curious. nós mulheres somos mais curiosas. So we know how the enemy of God came into the woman Então nós sabemos como o inimigo de Deus veio até a mulher and led her into deception. e aí enganou ela. Now, Brother Lance Lambert, I don't know how many of you know that name. Eu não sei quantas de vocês conhecem o irmão Lance Lambert. He said, Ele disse assim: "The enemy being the most subtle and intelligent of all creatures, o inimigo sendo a mais sutil e inteligente de todas as criaturas, understood compreendeu if he got Eve, que se ele pegasse Eva, he would get Adam." ele também pegaria Adão. He also said, Ele também disse: "Women are built in As- such a way as mulheres são construídas de uma tal maneira they have an enormous influence que elas têm uma enorme for influência good or for evil." para o bem ou para o mal. For evil, Para o mal, all you have to do is look at one like a Jezebel, você pode olhar para uma, como foi Jezebel. how she influenced Ahab. Ela influenciou Acabe. In the New Testament, look at one like Sapphira, Você também pode olhar no Novo Testamento para Safira, how she conspired with her husband. como ela conspirou junto com seu marido. She wasn't being a help to him, Ela não foi de ajuda para ele, but she conspired with her husband mas ela conspirou junto com seu to marido lie to the Holy Spirit. para mentir ao Espírito Santo. Curiosity
and independence curiosidade e independência opened the way abriram o caminho for the enemy to come in para que o inimigo entrasse and deceive the woman. e enganasse a mulher. And in that E deception, nesse engano, she influenced her husband. ela acabou influenciando o seu marido. We have to be careful about this curiosity. Nós temos que tomar cuidado a respeito dessa We curiosidade. have to be careful about being independent. Nós temos que tomar cuidado ao sermos independentes. Now, I'm not saying we can't go to the supermarket without asking our husbands what to buy. Eu não estou querendo dizer que a gente não pode ir ao supermercado sem perguntar para o marido o que a gente pode comprar ou não. It's more of an attitude. Mas é mais uma atitude. I can do what I want to do. Eu posso fazer o que eu quiser. Well, that just opens the door E isso abre uma porta for the enemy to come in. para o inimigo entrar. But the Bible says Mas a Bíblia diz Adam was not deceived, but the woman was greatly deceived. que Adão não foi enganado, mas que a mulher foi grandemente enganada. And they fell into sin. E eles caíram em pecado. Now, of course, Adam was held accountable, Na verdade, Adão foi tido como responsável, being the head of the family. como sendo o cabeça da família. Probably, Provavelmente, he wanted to please his wife, ele queria agradar sua esposa. and he lost sight of pleasing God. E ele perdeu de vista o agradar a Deus. How can we function as sisters? Como nós podemos funcionar como irmãs? We need to ask the Lord to purify our curiosity. Nós precisamos pedir para o Senhor purificar as nossas curiosidades. In one sense, curiosity is kind of neutral. Num sentido, a curiosidade é como se fosse neutra. We can use it for good, Nós podemos usar para o bem or we can use it for evil. ou nós podemos usar para o mal. That's why I said purify our curiosity. Por isso que eu disse que é necessário purificar a nossa curiosidade. Yesterday we were with some brothers and sisters, Ontem nós estávamos com alguns irmãos e irmãs and I wanted to know something, e eu queria saber de alguma coisa. and the Holy Spirit pricked my heart. E aí o Espírito Santo cutucou meu coração. You're just being curious. Você está sendo só curiosa. So I didn't ask my question. Então aí acabei nem perguntando a minha pergunta. Thank God. Graças a Deus. That time I listened. Naquele momento eu parei e só I haven't ouvi. always listened. Eu nem sempre paro e escuto. But we also need to ask the Lord to keep us from being independent. Nós também precisamos pedir que o Senhor impeça que nós sejamos independentes. You know, the world today is teaching our young women, O mundo de hoje está ensinando as nossas jovens be independent. a serem You independentes. can be all that you want to be. Você pode ser tudo o que você quiser. So we have to know the Word of God Nós precisamos conhecer a palavra de Deus and not come under this spirit that's in the world today. e não estarmos debaixo desse espírito que está no mundo hoje. And to have that fear of God E termos esse temor de Deus, in the way we influence our husbands and children. de maneira que influenciemos nossos maridos e filhos. Now, we're poor sisters Nós somos pobres irmãs if we can't influence our husbands. se não pudermos influenciar os nossos maridos. But we want our influence to be for good, Mas nós queremos que a nossa influência seja para o bem, that it will be a help to them para que seja uma ajuda para and eles, not just to get what we want. não para adquirirmos o que queremos. Now, there are lessons for us. There are lessons in this for brothers, Também há uma lição nisso para os irmãos, but we'll leave that for the brothers. mas nós vamos deixar isso para os irmãos We're falarem. just focusing on us today. for Nós só vamos sisters. focar em nós hoje, irmãs. Really, we need to realize Nós- that all sisters, Nós precisamos entender que todas irmãs, whether married or single, sejam casadas ou solteiras, we can influence the brothers. nós podemos sim influenciar os irmãos. There's a story in Numbers Existe uma história lá no livro de Números, where Miriam influenced Aaron onde Miriam influenciou Arão, because they criticized Moses, porque eles criticaram Moisés, God's delegated authority. a autoridade delegada de Deus. And what happened to E Miriam? o que aconteceu com Miriam ali? She became leprous, Ela se tornou leprosa. and she held up the whole camp. E aí ela parou todo o campo, o acampamento. Later, God did heal her. Mais tarde, Deus sim a curou. But this is the severity of the wrong kind of influence. Mas isso é uma severidade do tipo da influência errada. Now, we know man sinned,
Nós sabemos que o homem pecou and fell short of the glory of God. e foi destituído da glória de Deus. And in chapter 3 of Genesis, E no capítulo 3 de Gênesis, God gave some instructions to the man and to the woman, Deus deu algumas instruções ao homem e à mulher. and a lot of other stuff. E também outras coisas. But you could see how they blamed each other. Mas nós podemos ver ali como eles se culparam. Adam said, "Oh, that woman you gave me." Adão disse, aquela mulher que tu me deste. And the woman said, "Oh, the enemy." Aí a mulher disse, o inimigo. They didn't take responsibility for their own behavior. Eles não tomaram responsabilidade pelos seus próprios atos. And we're still doing that E today. nós continuamos fazendo isso até hoje. I know you do because I do. Eu sei que você faz porque eu também Oh, faço. Matt told me to do that. O Mac, o Maurício told me to do that. Ele disse para eu fazer isso. Stuff like that. Coisas assim. Anyway, De qualquer forma, the reason God's way for the family has become so complex and so controversial, let me see. é. We still do that. Okay. Then the reason God's way for the family, this is why God's way for the family has become so complex and so controversial. É por isso que o caminho de Deus para a família se tornou tão complexo, When it should be so simple, quando deveria ser algo tão simples, so beautiful, tão bonito, such harmony, tão such harmony. harmonioso. But praise God. Mas graças a Deus, God's purpose for the family hasn't changed. o propósito de Deus para a família não mudou. In Christ, Em Cristo, He's made a way for us to serve Him Ele tornou um caminho de podermos servi-lo in harmony. em harmonia. Let's go over and look at 1 Corinthians chapter 11. Vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 11. Not going to talk to you about head covering. Eu não vou falar para vocês a respeito do véu. I'm going to talk to you about God's order. Eu vou falar sobre God's order. a ordem de Deus. 1 Corinthians chapter 11, 1 Coríntios capítulo 11, verse 3. versículo 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man, and the head of Christ is God. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Now, in this one verse, Nesse único versículo, God's order is explained. a ordem de Deus é explicada. God is the head of Christ. Deus é o cabeça de Cristo. Have you ever stopped and thought that our Lord Jesus, who was equal with God, Você já parou para pensar que nosso Senhor Jesus, que é igual a was Deus, willing to come to this earth esteve disposto a vir até essa terra and submit himself to the Father? e se submeter ao Pai? He was willing to learn submission. Ele estava disposto a aprender a submissão. The one who is to be obeyed Aquele que deveria ser obedecido came to learn submission. veio para aprender a submissão. It says he learned obedience through the things he suffered. É dito que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. If he had not done this, Se ele não tivesse feito isso, the work of redemption could not be accomplished. a ordem da redenção a obra da redenção não poderia ser realizada, Because he learned submission porque ele aprendeu a submissão and he's given his life to us. e ele deu a sua vida a nós. In him, he's provided a way Nele, ele proveu um caminho for us to be submissive. para que nós pudéssemos ser submissas. So it says, Christ is the head of every man. Então é dito que Cristo é o cabeça de todo homem. Now, in that instance, it means male and female. Nisso, aqui ele está falando homem e mulher. But under that headship, Mas debaixo daquele encabeçamento, the man o homem is to be the head of the woman deve ser o cabeça da and of mulher the family. e também da família. But also under that headship, Mas também debaixo desse encabeçamento, woman is to
be the body of the family, A mulher deve ser o corpo da família. both under the headship of Christ, Ambos debaixo do encabeçamento de Cristo can function together in Podem- the work of God podem funcionar juntos na obra de Deus, in a way that brings God glory and honor. de uma maneira que traz glória e honra a Deus. Now, unfortunately, Mas, infelizmente, the first family chose to be independent of God, a primeira família escolheu ser independente de Deus do their own thing. e fizeram suas próprias coisas. But we still have the privilege Mas nós ainda temos o privilégio of choosing to obey God. de escolhermos a obedecer a Deus. Men can choose to obey God, Os homens podem escolher obedecer a Deus be willing to take his place as the head of the e estarem family, dispostos a tomar o seu lugar como cabeça da família, depending upon the life of Christ. dependendo da vida de Cristo, Loving his wife amando as suas mulheres as Christ loved the church como Cristo amou a igreja and laid down his life for her. e entregou sua vida por ela. You don't hear too many messages about that, do you? Você não vê muitas mensagens a respeito disso, não It's é? always about the woman. É sempre a respeito das mulheres. But it's saying for the woman, Mas é dito que para as mulheres, she can choose to take her place ela pode escolher tomar o seu lugar as the body of the family, como corpo da família, depending upon the life of Christ, dependendo da vida de Cristo, submitting herself to her husband se submetendo ao seu marido, as unto the Lord, assim como ao Senhor, and respect him. e também o respeitando. Sometimes it's hard, isn't it? Algumas vezes isso é difícil, não é? Sometimes it's hard to respect our husbands. Às vezes é difícil respeitar os nossos But this maridos. is not my words. Mas isso não são as minhas palavras, It's the word of God. são as palavras de Deus. So we have to push through Então nós temos que passar por and isso let the Lord bring us to a place e permitir que o Senhor nos leve a um lugar that by his life we can respect them. que, pela sua vida, nós podemos respeitá-los. But this expression of life Mas essa expressão de vida shows forth God's divine order. demonstra a ordem divina de Deus. Don't you like that? Você não gosta disso? Divine order. Ordem divina. It's like our physical body. É como o nosso corpo físico. My head, Minha cabeça, my body, o meu corpo, moving together. andando juntos. I mean, if I start walking, Se eu começar a andar, you would never think of leaving your head behind. ninguém pensaria em deixar a cabeça para So, trás. do you see the beauty of it? Então você vê a beleza disso? Functioning together. Trabalhando, operando junto. And the greatest way, E a maior maneira, as wives and mothers, como mães e mulheres, to function in the family para funcionarem na família and in the church e na igreja, is for us to have é an intimate personal relationship with the Lord. através de termos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Remember, God desired Adam and Eve to eat of the tree of life, Vocês se lembram como Deus projetou que Adão e Eva comessem da árvore da and vida? that life would direct them. E que aquela vida os dirigisse? So how can we as sisters Então, como nós, irmãs, be a help and a support podemos ser de ajuda e um suporte in the family and in the church na família e na igreja if we don't know the Lord, se nós não conhecemos o Senhor? if we don't know his heart? Se não conhecemos o His seu coração, purpose, o seu His propósito, word. a sua I palavra, mean, how can we rightly influence our husbands como que a gente pode influenciar de uma maneira certa os nossos maridos and our children e os nossos filhos? if we don't know the Lord? Se nós não conhecemos o What, Senhor, what do we have to give? então o que nós teremos para dar então? It's generally been said, it has been said, generally speaking, De uma maneira geral, é dito that men are more of the mind. que o homem é mais cabeça, Now, I'm not mente. saying we don't have a mind, Eu não quero dizer que nós não temos uma mente. but I'm just talking about in general, men are more of the mind. Mas de uma maneira geral é dito mais que o homem é cabeça, é mente. And women are constituted to be more of the heart, E as mulheres são constituídas mais como do coração, giving us the ability to nurture and to care for ones. o que nos dá a capacidade de nos cuidarmos um dos outros. I mean, often
Muitas When, vezes, when your children were little, quando seus filhos eram pequenos, now who did they run to when they were sick or hurt? quando eles estavam doentes, para quem que eles procuravam? Maybe they went to their father, Talvez eles iam para o pai, but most likely they ran to you. mas mais usualmente eles And you corriam para comforted você. them and you told them it was E okay. aí você confortava, ele dizia, tá ok, tá tudo bem. And your husband probably said, "Oh, they're all right. They're all right." Talvez teu marido dizia, tá tudo bem, não tem nada. But anyway, been given the ability to also create the atmosphere of our home. E também nos foi dada a habilidade de criarmos uma atmosfera no nosso lar. And really, sisters create an atmosphere within the church. E realmente as irmãs criam também uma atmosfera na igreja. I like that word create Eu gosto dessa palavra, criar. because normally when you create something, Porque normalmente quando você cria algo, it comes from your heart. vem do teu coração. When you look at a beautiful painting, Quando você olha para um lindo quadro, you know that, what do you call them? Artist. você nota que um artista, It just came out of his heart. que isso veio do seu coração, Created aquela this obra. beautiful painting. Criou aquele lindo I quadro. think of that like as create an atmosphere within our home. Eu penso nisso quando falo criar uma atmosfera no nosso lar. And when you think about within the church, E nós pensamos nisso também na igreja. in Romans 16, Em Romanos verse 16, 1, no versículo 1, Paul mentions a sister, Paulo menciona uma irmã, Phoebe. Febe. He says she's a servant of the church in Centria. É dito que ela era uma serva da igreja em Sintique. Sencreia. Yeah, okay. And that she's a helper of many, E ela era uma ajudadora de muitos. and of myself also. E também de mim mesmo, Paulo I disse. can just see her. Eu posso vê-la. When the saints come into the gathering, Quando os santos se reuniam, vinham para a reunião, how are you? Are you okay? ela perguntava, como você está? Tudo You bem? look a little sad today. Você está um pouco triste hoje? Can I pray for Eu you? posso orar por você? Just looking after the saints, Cuidando dos santos, caring for them. cuidando And if deles. new people come in, E aí, quando vinha pessoas she novas, goes and says, "Bem-vindo, bem-vindo." bem-vindo. Então, quando vinha uma pessoa nova, ela pode dizer, Isn't bem-vindo. Isn't that wonderful? Não é isso You know, maravilhoso? we don't have to look for these high things. Sabe, a gente não precisa procurar por essas coisas So altas. simple. É tão Just simples. care for one another. Somente cuidar um dos Look out outros. for one another. Cuidar um dos outros. There was a sister like this in our fellowship. Existia uma irmã assim lá na nossa reunião. She's gone to be with the Lord Ela now. agora já está com o Senhor. It was just beautiful Era maravilhoso to watch her. vê-la. She would just put her arm around ones, Ela vinha, abraçava as pessoas, take them home, ia levar para casa, feed them. alimentava Care for eles, them. cuidava deles. I love that. Eu amo I want isso. to be like that. Eu quero ser também assim. But creating an atmosphere in our homes where the Lord is known, Criar também uma atmosfera nos nossos lares onde o Senhor é the conhecido, truth is known in a living way, not legalistically. onde a verdade é conhecida de uma maneira real e não de uma maneira We legalista. don't need to hammer our kids with the word all the time, Nós não precisamos martelar a cabeça dos nossos filhos com a palavra todo o tempo, with the letter of the law, com a lei, a letra. but for it to be Da lei. living in our hearts and share in a very gentle, caring way. Mas vivermos nos nossos corações de uma maneira gentil e verdadeira. The calling of married women is so enormous. O chamamento das irmãs casadas é tão grande. I mean, to create a home that's a haven of rest Que criar um lar que é um local de repouso for our husbands and for our children, para os nossos maridos e to filhos, teach our children and train them se ensinar os nossos filhos, in treiná-los the things of the Lord nas coisas do Senhor, in such a way de uma tal maneira that if for a season que se eles, por um período, they depart from the Lord, eles se afastarem do Senhor, you've planted that word in their hearts. você já plantou essa palavra nos seus And God corações. said it will not return void. E Deus disse que não voltará vazia. I mean, think of Moses. Pense a respeito de Moisés, When he was a little babe quando ele era um bebezinho. and a young child, we don't know how old he was when he
went to live permanently in the palace. E uma criança, a gente não sabe ao certo que idade ele tinha quando ele foi viver de uma maneira permanente no palácio. But while his mother had him, Mas como a mãe dele o criou, she took every advantage ela tomou toda a vantagem to plant something in that little child's heart. para plantar algo no coração daquela pequena criança. Even though he grew up in Egypt, Mesmo que ele cresceu no Egito, in the palace, no he palácio, had a sense of divine destiny in his heart. ele tinha um sentimento de destino divino no seu coração. And when he came of age, E quando ele se tornou mais he velho, forsook all the riches of Egypt ele abandonou todas as riquezas do Egito and came to serve the purpose of God. e veio para servir ao propósito de Deus. Mothers have a tremendous influence in their children, As mães têm uma tremenda influência nos seus filhos, especially in their little formative years. especialmente nos anos em que eles estão sendo desenvolvidos, formados. Now, another aspect of our homes that I think is so important Outro aspecto a respeito dos nossos lares que eu acho que é tão importante is they should be places of hospitality and ministry. é que eles devem ser lugares de hospitalidade Ministry e to the brothers and sisters. ministério aos irmãos e irmãs. And really, this should be true whether we're married or single. E isso deve ser verdadeiro, quer nós sejamos solteiras ou casadas. Now, we're not saying our husbands have no part in this, Nós não queremos dizer que os nossos maridos não têm lugar nisso, because they are head of the family. porque eles são o cabeça da But família. it's been given to us Mas foi dado a nós to manage our households. para administrarmos os nossos lares. Just as Adam and Eve were to keep the garden and protect it, Assim como Adão e Eva deveriam guardar e proteger o jardim. as we manage our households, Ao administrarmos os nossos lares, we need to keep out the enemy. nós precisamos deixar do lado de fora o inimigo, We need to keep out the ways of the world. nós precisamos deixar de fora os caminhos do mundo. Have we become so desensitized Será que nós chegamos ao sentido? Perdemos de tal maneira o sentido that we're allowing the things of the world to come in que nós estamos permitindo que os caminhos do mundo entrem dentro dos nossos lares? through media? Através da Now, mídia. the media takes on many forms. A mídia toma muitas formas. TV. TV. What are your children watching? O que as suas crianças estão vendo? Movies. Filmes. There's so much available on the internet. Existe tanta coisa disponível na internet. I don't want to shock you. Maybe you already know this. Eu não quero chocá-las, talvez vocês já saibam. But Mac and I counsel many young men and women Mac e eu já aconselhamos muitos jovens, meninas e meninos, who are addicted to pornography. que são viciados em pornografia. High school kids, Estudam no colégio. college kids. São jovens de faculdade. Parents have their head in the sand. Os seus pais estão com as suas cabeças enterradas na areia. Now, sometimes our children know how to hide Muitas vezes nossos filhos sabem como esconder. because often the children know more about the computer than their parents. Porque muitas vezes os filhos sabem mais a respeito do computador do que seus This pais. is something we need to watch. Mas é algo que nós precisamos Put vigiar. a block on the computer. Colocar um bloqueio no computador. Watch for the video games. Veja os videogames. All these kinds of things. Keep the enemy out of our homes. Todas essas coisas. Deixa o inimigo fora dos nossos I mean, lares. there are a multitude of ways. Existem milhares de maneiras The enemy wants to wiggle in. que o inimigo quer se esgueirar. You know, there's a verse in Nehemiah that has always grieved me. Existe um versículo em Neemias que sempre me pesa o coração, me faz triste. It says, "Many of the children of the remnant Aqui é dito que muitos dos filhos dos remanescentes knew the language of the world sabia a linguagem do mundo and could not speak the language of Judah." e não poderia falar a língua de Judá. Do our children know the language of the world Será que os nossos filhos conhecem a linguagem do mundo more than the language of God? mais do que a linguagem de Deus? We need to take care, sisters. Nós precisamos cuidar disso, irmãs. Mothers, grandmothers. Mães, avós. Often in our modern society, Muitas vezes na nossa sociedade our moderna, homes are like a freeway. nossos lares são como uma rodovia. Now, I don't know
if that's a good picture for you, Eu não sei se isso é um bom quadro para você. but we have freeways in the U.S. Nós temos nos Estados Unidos grandes And it's rodovias just going psh, 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 que psh. passa carro para cá, para lá. So many times our families are like E this. muitas vezes as nossas famílias também são assim. We visit families, Nós visitamos and I famílias feel like I'm in a whirlwind. e eu me sinto como se estivesse num redemoinho. Family members just pass through. Os membros da família passam. There's no family atmosphere. Não existe uma atmosfera familiar. We've lost a lot, sisters, Nós perdemos muito, irmãs, by just accepting things of the world. ao aceitarmos as coisas do mundo. Just little by little by little. Pouco a pouco, Like drip, drip. como um gotejar. Consider the whole structure of society today. Considere toda a estrutura da sociedade de The trend hoje. is so away from the Lord. Está tão longe de Deus, a You know, verdade. you expect it in the world, Você espera no mundo, but it's even in the church. você espera isso do mundo, mas até isso está na igreja. Another quote of Lance Lambert. Eu gostaria de citar outra citação de Lance He Lambert. says, Satan's strategy is to get the woman. A estratégia de Satanás é pegar a mulher. It was from the beginning Foi assim desde o começo. and is still true today. E é verdadeiro até o dia de hoje. If the enemy can get the woman, Se a mulher conseguir, se o inimigo conseguir pegar a mulher, through her he affects society. através dela, ele afetará a sociedade. Now we can't blame everything that's going on to women, Nós não podemos culpar as mulheres por tudo que está acontecendo. but I think the point is Mas eu acho que a questão é that our place of function is vitally important. que o nosso lugar de funcionamento é de importância vital. I know when I was growing up, it was the age of the hippies. Quando eu cresci, era jovem, era a idade dos hippies. I was a weekend hippie Eu fui uma hippie de um final de semana. because I had to work, I had to eat. Eu tinha que trabalhar, tinha que comer, não dava. But, you know, the hippie movement really, really caused a lot of rebellion in my heart. Mas você sabe, o movimento hippie causou muita rebelião no meu coração. And then a little bit later, E aí, um pouco mais you tarde, had the feminist movement. aí teve ali o movimento feminista. And that didn't help much either. E isso não ajudou muito também. But so many say that during the 60s and 70s, Mas muitas pessoas dizem que durante os anos 60 e 70, something in the very atmosphere algo na atmosfera, happened satanically. algo satânico aconteceu na atmosfera. And some of us older ones, Algumas de nós aqui que somos mais velhas, it's incredible how the trend has gone down, down, down. é incrível nós vermos tudo decaindo mais. I really believe that. Eu realmente creio nisso. I think something strategically powerful of the enemy was unleashed. Eu acredito que naquela época algo estratégico do inimigo foi libertado, foi realizado. And it just is mind-boggling how far down we have gone. E agora, quão fundo nós estamos chegando? Families are the building blocks of the church. A família são as pedras de fundamento da igreja. If we have strong families, Se nós tivermos famílias it fortes, strengthens the life of the church. isso fortalece a vida da igreja. No wonder in Proverbs 31, Não é se admirar que em Provérbios 31, verse 10, o versículo it 10, says, "Who can find a virtuous wife?" é dito: quem achará uma mulher virtuosa? It's almost like you have to search for her. É quase como a gente tivesse que procurar muito para encontrá-la. But when she's found, Mas quando ela é her encontrada, worth is far above rubies. o seu valor supera de rubis. Now, rubies are rare Rubi, a pedra rubi é muito rara and they're very e expensive. são muito caras. It's costly Há um preço to create this kind of family. para criar esse tipo de família. We have to deny ourselves Nós precisamos negar a nós and take up mesmos, our cross and follow the Lord. tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor. But in the end, Mas no final, what cost? que custo é esse?
when we please the Lord, Quando nós agradamos o Senhor, and you get this little sensing inside, você tem esse sentimento dentro de você. I am pleased Eu também estou satisfeita. that you've looked away from the world Quando você tira os olhos do mundo, and you've come under my headship o Senhor fala, quando você tira os olhos do mundo e fica debaixo do meu to encabeçamento do my will. para fazer a minha vontade. There's another verse Existe outro versículo that says an excellent wife que é dito que uma esposa excelente is the crown of her husband. é a coroa do seu marido. It's like if we take our place, É como se nós tomarmos o nosso our lugar, husbands can take their place. os nossos maridos podem tomar os seus lugares. There's another verse, Existe outro versículo a wise woman que diz builds her house. que uma mulher sábia edifica a sua casa. Now, I just wanted to start off with the family, Eu- the husband and wife relationship. Eu queria começar com o relacionamento familiar, o relacionamento entre um marido, uma esposa. In the church, Na igreja, the sisters have a very important place. as irmãs têm um lugar muito importante. Sometimes we get the wrong idea Algumas vezes nós temos uma ideia errada, because the brothers have a more visible leading part porque os irmãos têm uma parte mais visível de liderança. and the sisters have a more supporting hidden place. E as irmãs têm um lugar de suporte mais escondido. We have little or no place. Nós pensamos que temos nenhum ou quase nenhum Now, I lugar. already mentioned Phoebe, Eu já mencionei Febe, how important she was to the church there. como ela era importante para a igreja ali. Now, it is true, É verdade. as far as the government of the church, Com respeito ao governo da igreja, that has been given to the brothers. isso foi dado aos irmãos. As we see from the Word of God, Nós vemos, através da palavra de Deus, the elders in the church are men, os anciões na igreja são homens, because that has to do with government. porque isso tem a ver com o governo. Now, in some places in modern Christianity, Hoje, em alguns lugares, na cristandade moderna, they're making women elders, women pastors, estão fazendo mulheres pastoras, anciãs, things like this. coisas assim. It's not according to the Word Isso of não God. está de acordo com a palavra de Deus. In many ways, De muitas maneiras, so far as the practical expression no que concerne à expressão prática of service in the church, do serviço na igreja, often you find it's done by the sisters more than the brothers. é visto que é feito mais pelas irmãs do que pelos homens de uma maneira You know, prática. visiting, preparing meals, Seja visitações, preparar comidas, things like that. Brothers are at work. coisas assim. Os irmãos estão no trabalho. I know some sisters work too. Eu sei que também algumas irmãs trabalham, But many of the practical ways of service are done by the sisters. mas muito das coisas práticas, dos serviços práticos, são feitos pelas irmãs. If you read Romans 16, Se você ler Romanos 16, you know Paul has mentioned many sisters. você nota ali que Paulo menciona muitas And he irmãs. says they labored much in the Lord. E ele diz dela que elas trabalharam muito no Senhor. You know, it talks about Aquila and Priscilla, Ele também fala de Áquila e a Priscila, couple served the Lord. um casal que serviu o And Senhor. they risked their life for Paul. E eles arriscaram as suas vidas por But Paulo. Paul recognized all these women who served the Lord. Paulo reconheceu todas aquelas mulheres que serviram ao Senhor. But more importantly, it was the Lord who recognized. Mas mais importante do que isso, foi o Senhor que reconheceu isso. Another thing, Outra coisa, we often say muitas vezes dizemos that sisters need to be covered and submissive. que as irmãs têm que ser cobertas na submissão. Well, that's true, É verdade. but Mas brothers need to be covered and submissive os too irmãos também precisam ser cobertos na submissão to the Lord. ao Senhor. As we're in the body of Christ, Ao estarmos no corpo de Cristo, we all come under the headship of Christ. ao sermos do corpo de Cristo, todos estamos debaixo do encabeçamento de Cristo. He is our covering. Ele é a nossa cobertura. Many times sisters will come to the brothers in the assembly where we go, Na assembleia onde que nós vamos, muitas vezes as irmãs procuram os irmãos and they will say, "Brothers, you're my covering." e dizem assim, irmão, você é a minha cobertura. They say, "No, sister,
Aí eles dizem, não, irmã, Christ is your covering. Cristo é sua cobertura. But as we're in the body of Christ, Mas ao estarmos no corpo de and Cristo, we all come under the headship of Christ, nós todos nos colocamos debaixo do encabeçamento de Cristo. He's our covering. É Ele que é a nossa cobertura. Now, just a little step further, Um passo além, as we're conscious of being in the body of Christ, ao estarmos conscientes do corpo de Cristo, now we will desire to meet with brothers and sisters nós vamos desejar nos reunir com irmãos e irmãs, where there's an expression of His testimony. como uma expressão do seu testemunho. And in this testimony, E nesse testemunho, the Lord has placed certain brothers, o Senhor colocou certos irmãos, and as we all submit to the Lord, e ao submetermos todos nós ao Senhor, we can know the covering and protection from being independent. nós sabemos que não podemos ser independentes, estamos protegidos debaixo da cobertura. See, it's His headship. É o seu encabeçamento, That's our covering. que é a nossa But cobertura. under that headship, Mas debaixo desse encabeçamento, we come in line with His purpose. nós nos alinhamos com o seu propósito. And it keeps us from being independent E isso impede que nós sejamos and doing independentes things on our own e fazermos coisas por nós mesmas, that will expose us to the attack of the enemy. que nos expõe aos ataques do inimigo. Of course, this doesn't mean we run to the brothers for every decision, Isso não quer dizer que nós temos que correr para os irmãos para cada decisão que vamos tomar. but His life in us will give us a sense of the need to be related to other members of the body. Mas a sua vida em nós nos vai dar um sentimento que nós precisamos estar nos relacionando dentro do corpo de Cristo. And having that awareness, E termos essa ciência. we should seek out fellowship. E aí nós precisamos buscar essa comunhão. And it's not just with the ones that we know will agree with us. E não somente buscarmos aquele que nós sabemos que vão concordar We want to be conosco. kept safe. Nós queremos ficar a salvo. There's so many ways to serve the Lord Existem tantas maneiras de servirmos ao Senhor and really contribute to the house of God, e realmente contribuirmos à casa de Deus, whether we're in the family or in the church. seja na família ou na igreja. How can our husbands, Como podem os nossos maridos how can the brothers ou os irmãos fulfill their responsibility podem cumprir a sua responsabilidade if we are not faithfully supporting? se nós não estivermos dando um suporte de maneira fiel a eles? When we're supporting, Quando nós estamos dando um suporte, we're giving life to the family nós estamos dando vida à and bringing família life within the church. e trazendo vida dentro da igreja. We're encouraging, we're inspiring. Nós estamos encorajando, nós estamos inspirando. Remember the story of Deborah in Judges? Você se lembra da história de Débora no livro de Juízes? Remember how she went to Barak Você se lembra como ela procurou Baraque? and she encouraged him, get up, E ela encorajou ele e falou assim: desperta, se levanta, go out to that battle. vai para aquela batalha. The Lord has given us the victory. O Senhor nos deu a vitória. He will deliver us. Ele vai nos libertar. And through that encouragement, many others came into the battle. E através daquele encorajamento, muitos outros foram para a batalha. We need to know how to encourage Nós precisamos aprender como encorajar with a submissive spirit. com um espírito submissivo. And also, Submisso. it says Deborah was a mother of Israel. E também é dito ali que Débora é a mãe de Israel. Now, what does a mother do? O que uma mãe faz? Well, she travails. Ela tem trabalhos de parto. She travails to give birth. Ela tem dores para dar à And luz. some of you who have older children, E vocês que têm filhos mais velhos, aren't you still travailing vocês ainda não estão com dores de parto? until Christ is formed in them? Até que Cristo seja formado It neles? never stops. Isso nunca para. Deborah travailed for the people of God. Débora teve dores de parto pelo povo de It Deus. says her heart was with the rulers É dito que o seu coração estava com os governadores and with those who willingly offered themselves e com to the Lord. aqueles que se ofereceram de maneira voluntária ao Senhor. How can sisters function? Como irmãs podem funcionar? There's a great need Existe uma grande for necessidade mothers in the house of God. de mães na casa de Deus. Let me see. I wanted to, yeah, okay. Now, often I like to use for support like a high-rise building.
You look out, you see many high-rise buildings here. Eu gosto de dar um exemplo de maneira elucidativa, um edifício bem alto. Now, when you see those high-rise buildings, Quando você olha para aqueles prédios altos, you don't think of the support system underneath there, do you? você não pensa que por debaixo dele há um sistema de suporte. Quite often, you don't even think about it. Muitas vezes você nem pensa a respeito disso. But however, Mas, no entanto, a good structural engineer um bom engenheiro de estrutura knows that building needs a good support structure. sabe que aquele prédio precisa de uma boa fundação. If he's a good engineer, Se ele é um bom engenheiro, he knows how to make a structurally sound, solid support for that building. ele sabe fazer um sistema de estrutura que dê um suporte seguro para aquele edifício, So it will not fall down. para que ele não caia. Now, in the U.S., say like in California, Por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, these engineers are learning how to provide support systems for buildings os engenheiros estão aprendendo a fazer sistemas de suporte, de estrutura para esses edifícios that can withstand earthquakes. que podem aguentar terremotos. Then on the East Coast, where I'm from, Você sabe, na costa leste de onde eu venho, the engineers have to learn how to build a structurally sound system os engenheiros têm que aprender a fazer uma estrutura de fundação segura to withstand hurricane force winds. para que eles resistam à força dos furacões. For my own heart, No meu coração, this is a picture esse é um quadro of how heads of households como cabeça dos and lares God's government within the church, dá um exemplo do encabeçamento nos lares e da igreja de Deus. they're out there, out front, Está na frente. they're exposed to the attack of the enemy on the front lines. Let me rephrase it, okay? Okay. Ela está falando que esse dá um exemplo o cabeça do lar e também as pessoas que estão à frente da igreja, como que eles têm que estar firmados para resistir às tribulações, às tempestades. See why the building is such an illustration to me? Vocês veem como um edifício é uma ilustração para mim? I mean, that adversity that comes against those buildings, Há todas as diversidades que vêm contra aquele edifício. most of them remain firm. Depois delas passarem, muitos deles And permanecem that's what we firmes. want of our husbands and our brothers. É isso que a gente quer dos nossos irmãos e dos nossos maridos. So how important it is for us to be that solid support Como é importante, então, sermos esse suporte sólido para to our eles, husbands and to the brothers, aos nossos irmãos e aos nossos that maridos, they can stand strong para que eles permaneçam firmes, when adversity comes in, fortes, quando damos um versículo, attacks of the enemy try to come in and to damage the testimony, ou quando vem uma adversidade, um ataque do inimigo. to pray that they will have wisdom and discernment in knowing how to handle these situations. Devemos orar para que eles tenham sabedoria e discernimento para resistirem a esses ataques. And much of this support comes through prayer. E muito desse suporte vem através da oração. I'm in a little dilemma. Eu estou no meio de um dilema. I wanted to share with you a little bit about what support, but I also wanted to share with you a little bit about some of the women. Eu queria compartilhar com vocês duas coisas, sobre o suporte e também a história de algumas mulheres. And I don't have too much time, Eu não tenho muito tempo, so I think I'm just going to go for it. então eu vou continuar. So I wanted to know what support was. Então eu queria saber o que era suporte. Don't you? Você não quer What saber o does que it é? mean to support? O que quer dizer dar o suporte? So I just went to a dictionary, E aí eu busquei um dicionário. and in the dictionary I found some meanings. E aí eu encontrei alguns significados ali no dicionário. One meaning, Um significado to hold up a load. é aguentar uma carga. You know how that building out there, Você lembra da história do prédio? how that support system Como aquele sistema de is suporte holding up that load? aguenta aquela carga, aquele peso. Sisters, we need to be strong in the Lord Irmãs, nós precisamos ser fortes no Senhor and in the power of His might e no poder da sua mente to hold up para aguentarmos before the Lord diante do Senhor our husbands. os nossos maridos, the brothers in the suportarmos church. e os irmãos na igreja. I know this is an example of
men, Eu sei que esse é um exemplo dos homens. but remember how Aaron and Hur held up Moses' arms? Vocês se lembram como Arão segurou os braços de Moisés? As they held up his arms, E enquanto seguravam seus braços, they had the victory, eles obtinham a vitória. but when they let it down, Mas quando eles abaixavam o braço the dele, Amalekites came in. os amalequitas vinham. It's that important. E isso demonstra essa importância. Number 2, Em segundo lugar, to stand without giving up. permanecer firme sem desistir. You know, your arms get tired, don't they? Vocês sabem, nossos braços se cansam. I get so tired of praying for you. Eu estou tão cansado de orar por você. Not really, Não muito. but how we need faith Mas como nós precisamos de to fé not faint. para não Because we desmaiarmos. do get tired. Porque nós nos And cansamos. sometimes, you know, you don't, well, never mind. Esquece. But anyway, sometimes you get tired when you see little change. Às vezes nós nos cansamos ao vermos pequenas mudanças só. So often the Lord wants to change us. Muitas vezes o Senhor quer nos mudar. Why don't you change that man? Por que você não muda esse homem? Why don't you change those brothers? Por que você não muda esses irmãos? And he says, well, why don't you change? E aí a pergunta é, por que você não muda? But anyway, another meaning of support Outro significado desse suporte, is to endure with patience. para perseverar com paciência. I think endurance is one of the most difficult things to do. Eu acho que a perseverança é uma das coisas mais difíceis para se fazer. Another day, Outro dia, no change. sem mudança. Stand, stand, stand. Você permanece, But permanece, there's a permanece. beautiful verse in Hebrews. Existe um lindo versículo lá em Hebreus. You have need of endurance, Vocês precisam de perseverança. that after you have done the will of God, Vocês precisam de perseverança para que depois que termineis a obra de Deus, you will receive his promise. recebam a sua promessa. Don't give up. Não desistam. The Lord's doing something. O Senhor está fazendo He's algo. working. Ele está trabalhando. So, how many of us are supporting? Então, quantas de nós estamos dando esse suporte? It's a huge function. É uma função muito enorme. Now, I just thought it might be helpful and fun. Helpful and fun Isso me lembra de quão de ajuda e é divertido to look at some women, olhar para algumas and mulheres. we'll just run through the Gospels. Nós real vamos fast. correr nos evangelhos, bem rápido. Yes, rápido. Yes. So, I'm not going to turn to scriptures. Eu não vou abrir as escrituras então, You just have irmãs. to take my word for Vocês it. vão confiar em mim. But in the Gospels, Nos evangelhos, in Luke, por exemplo, em Lucas, you find 3 women você encontra 3 that mulheres stand out que se destacaram very distinctly among the remnant de uma maneira muito distintiva no meio do remanescente. that was prepared for the Lord's first coming. Isso é, que prepararam para a primeira vinda do Senhor. Elizabeth, Eles, Isabel. Ela está me ajudando. the Bible says that both she and her husband were godly A Bíblia diz que tanto ela como seu marido eram pessoas and piedosas they were righteous. e eram justas, But as an older couple, mas como um casal mais velho, they had not had children eles não puderam ter filhos. and they suffered a lot. E eles sofriam muito, Because, you know, under the old covenant, to have children porque no Velha Aliança, para ter um filho, was a sign, one sign of God's blessing. era um dos sinais da bênção de Deus. But anyway, they endured, Então eles perseveraram and finally, e finalmente Elizabeth gets pregnant. Isabel fica grávida. And guess what? E adivinha? She's the mother of John the Baptist, Ela é mãe de João Batista, the forerunner of Christ. o precursor de Cristo. She was used to bring in the forerunner of the Messiah. Ela trouxe à luz, à vida, o precursor do Messias. Thank God she didn't give up. Graças a Deus que ela não desistiu. She endured. Ela perseverou. Think about Mary, Pensa a respeito de Maria, this young woman. essa jovenzinha. Lived in the hill country of Nazareth. Morava ali no campo de Nazaré, Just this little out of the way place. um lugar lá longe. There were many other virgins there, Existiam outras virgens ali, but God's eye was on her, mas os olhos de Deus estavam sobre ela. and he favored her E Ele a favoreceu and chose her e a escolheu to bring forth
the Christ child. para trazer à luz uma criança. She didn't understand all this would involve. Ela não entendia tudo que envolvia isso. But you know what she said? Mas sabe o que ela disse? She said, "Behold, the maidservant of the Lord. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Let it be unto me according to your Que word." seja feita em mim de acordo com a tua palavra. You know, she suffered Ela sofreu, because the Lord Jesus was accused of being born of fornication, porque o Senhor Jesus foi acusado que ele nasceu de uma fornicação. but she didn't care. Mas ela não ligou. She laid down her life Ela, deixou a sua vida to serve the purpose of God. para servir o propósito de Deus. Praise the Lord for this young Graças a woman. Deus por essa jovem. Young sisters, Jovens aqui, you may not, anyway, the Lord may not use you in this way, talvez o Senhor não vai te usar dessa maneira, but the Lord wants to use you. mas o Senhor quer te usar. Just open your heart to Abra Him. o seu coração a Ele. And then there's Anna. E aí tem Ana. She's a prophetess. Ela é uma profetisa. Imagine that. Imagine isso. Imagine that. A woman, Uma a mulher, prophetess. uma profetisa. Wow. But it says she's a prophetess. Mas é dito que ela era uma profetisa. She knew the Lord. Ela conhecia o Senhor. And she could tell the people about the Lord. E ela podia falar ao povo a respeito do Senhor. And this is debatable, but Isso é muito debatido. her age is debatable. A idade dela não é acordada. She was a widow of 86 years old. Ela era uma viúva de 86 anos de idade. And she lived in the temple. E ela vivia no templo. It says she served God day and night with E é prayers and fasting. E é dito que ela servia a Deus dia e noite, corações e jejuns. You know, sometimes we think Algumas vezes a gente pensa that in the temple you only have the men. que no templo nós só temos os homens. And yes, they were the priests, Sim, havia ali os sacerdotes, but we find women are there also. mas também nós encontramos mulheres ali. Now, when you go back to the Old Testament, Quando você volta para o Velho Testamento, during the time of Moses, when you had the tabernacle, durante o tempo de Moisés, quando havia o tabernáculo, you find women were there você vê mulheres ali that waited at the entrance of the tabernacle. que esperavam na entrada do tabernáculo. And you know what was at the front of the tabernacle? E você sabe o que estava na frente do tabernáculo? It was the brazen laver. Era o altar de bronze. And you know how that brazen laver was made? E você sabe como ele era feito? The women gave up their mirrors As mulheres deram seus espelhos so that it could be made. para que fosse feita aquela bacia You know, de they didn't bronze have com mirrors espelhos. like we do today. Elas não tinham espelho como nós temos They hoje. were this brass. Era feito de bronze polido. Your reflection was shown in the brass. A nossa imagem era refletida num bronze polido. Now think about this. Pensa a respeito disso. Think how important mirrors are to us. Pensa como é importante para nós mulheres espelho. We love to look at A ourselves. gente gosta de olhar para nós Make mesmas, sure we look good. para ver se nós estamos Make sure we bem. have lipstick. Você tem um I mean, even batonzinho. when I had my head covering, Mesmo quando eu coloco meu véu, I said, is my head covering straight? ela pergunta para mim, tá certo meu We véu? like to look at A ourselves. gente gosta de olhar para a gente We can't mesmo. help it. A gente não pode evitar. But these women, Mas essas mulheres, they gave up these mirrors elas entregaram os seus so espelhos this brazen laver could be built. para que fosse construída aquela bacia de So the bronze, priests could see their reflection para que os sacerdotes pudessem ver o and, seu and reflexo wash themselves e se lavassem before they go in to serve. antes que entrassem para servir. So these women Então essas mulheres forgot about themselves. esqueceram-se de si mesmas. They didn't spend so much time on how they looked Não gastavam muito tempo vendo como elas estavam, because they wanted to provide porque elas queriam prover for the priest para aos to sacerdotes have that brazen altar. que tivesse aquele altar de bronze. Anyway, I think that's fabulous. Eu acho isso fabuloso. Just to forget about ourselves, Esquecer de nós what mesmas, we want, o que nós what we queremos, desire, o que nós and desejamos, care about the Lord's e nos interests. preocuparmos com os interesses do Senhor. But Anna lived in this temple, E Ana morava ali no and she templo. served the Lord day and night. E ela servia o Senhor dia e noite. And when the Christ child came, E quando a criança, Cristo, criança veio, and he was offered in the temple, e ele foi oferecido ali no templo, and then those who were waiting for the Christ child, those who were waiting, aqueles que estavam esperando pelo Messias, she could go out and tell them. e aí ela pôde contar para todos eles. So
those are the three women. Essas são as 3 mulheres. Okay, during our Lord's public ministry, Durante o ministério público do nosso Senhor, when he began his public ministry, quando ele começou seu ministério público, now it's true é verdade that the 12 apostles were men que os 12 apóstolos eram homens, because they were more involved with the public ministry. porque eles estavam mais envolvidos com o ministério público. And yet you find many women Mas that ainda followed the assim, Lord. vocês encontram muitas mulheres que seguiam o Senhor. Particularly the women in Luke 8, 1 to 3. Particularmente em Lucas 8, 1 a 3, ali se encontra essas mulheres. Some of these women are named, Algumas mulheres têm seu nome but mencionado, many others are not. mas outras não. It's going to be so wonderful to meet all these unnamed servants of the Lord. Vai ser tão maravilhoso encontrar essas mulheres que não têm nome aqui, que foram servas do Senhor. You know, when you think about it, just a few are named. Quando você pensa que apenas algumas foram nomeadas, But anyway, mas de qualquer how forma, could the Lord have fulfilled his ministry on earth como o Senhor poderia cumprir o seu ministério na terra without these women? sem essas It mulheres? says they gave of their substance to the Lord and his apostles. É dito que elas davam dos seus suprimentos para o Senhor e os seus discípulos. Then you think of Mary and Martha. Aí você pensa a respeito de Maria e Marta. No one served the Lord more than Martha. Ninguém serviu mais ao Senhor do que Marta. No one knew the Lord's heart more than Mary. Ninguém conheceu o coração do Senhor mais do que Maria. You know, she knew him so much that she poured out her treasure on him. Ela fez tanto que ela derramou sobre ele o seu tesouro Before he was arrested. antes dele ser preso. You know that alabaster Você flask. sabe aquele vaso de She alabastro? knew the Lord. Ela conhecia o And Senhor. this prepared him for his crucifixion. E isso o preparou para a sua crucificação. And you know what else? Você sabe o que mais? They provided him a Bethany. Elas proveram a ele uma Betânia. Remember how Jerusalem rejected the Lord? Vocês se lembram como Jerusalém rejeitou o And he Senhor? would have to go out to Bethany, to the home E of como Mary. ele tinha que sair para Betânia, para aquele lar ali? Are we providing the Lord a Bethany? Será que nós estamos provendo ao Senhor uma Betânia? And then when the Lord was arrested, E aí, quando o Senhor foi preso, the disciples scattered. os discípulos foram todos espalhados. But on his way to Calvary, Mas no seu caminho para o in Calvário, Luke 23, em Lucas 33, many women wept for him. muitas mulheres choraram por ele. Where were the men? Onde estavam os homens? They scattered. Eles fugiram. Then a few women took spices E aí algumas mulheres pegaram aqueles and ungüentos, different ointments especiarias, ungüentos, on the first day of the week e no primeiro dia da semana to embalm our Lord, foram lá para embalsamar o nosso Senhor, but he had already risen. mas ele já tinha sido ressurreto. But on the day of resurrection, Mas no dia da ressurreição, it was the women who brought the news to the others about his resurrection. foram as mulheres que trouxeram aos outros a notícia que ele já havia ressuscitado. The brothers were nowhere to be found. Os irmãos, não dava para encontrá-los. Heart. Coração, Heart. coração. And how precious. E quão The precioso Lord said to Mary Magdalene, é o que o Senhor disse a Maria Madalena. Mary, go tell my brethren, Maria, vá dizer aos meus irmãos I ascend to my Father and your Father, que eu subirei ao meu Pai e ao teu Pai, to my God and your God, ao meu Deus e ao teu and Deus. go meet me in Galilee. E vá, encontre comigo na Galileia. So precious. Isso é tão maravilhoso. She had all those demons cast out of her. Ela teve todos aqueles demônios sendo expulsos dela. He who is forgiven much É aquele a que muito foi perdoado, loves much. muito mais ama. These are just the women in the Gospels. Essas são as mulheres nos There's evangelhos. some others, Existem but outras. these are the major ones. Essas são as maiores. Sisters, Irmãs, we have so much, nós somos tanto. so many ways to serve the Lord. Nós temos tantas maneiras de servir ao Senhor. Get to know Him. Venha conhecê-lo. Let Him show you how to function. Deixe Ele te mostrar como funcionar.
that your family can be strong, para que a sua família seja your forte, children can be strong, seus filhos sejam fortes, the house of God can be built. para que a igreja de Deus, a casa de Deus seja edificada. Pray the Lord will bless you Eu oro para que o Senhor as abençoe and teach us all how to serve e Him. nos ensine a todas como servi-lo. He is worthy. Ele é digno. So let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for your eternal purpose. Senhor, nós te agradecemos pelo teu eterno propósito. And Lord, in that you need the man and the woman. E para isso, o Senhor precisa do homem e da mulher. Lord, we thank you that, just raise up the men, raise up the women. Nós te agradecemos porque tu levantaste homens e mulheres That together under your headship, que juntos diante do teu encabeçamento we can function in harmony. nós podemos funcionar em We have the harmonia. same life. Nós temos a mesma vida. May we have the same heart, Que também tenhamos o mesmo the coração, same zeal. o mesmo zelo. Oh Lord, that your house, Oh, Senhor, que a tua your purpose casa could be built, E que be te- realized, e que teu propósito seja realizado, that you can come soon. para que o Senhor possa. Lord, encourage my sisters. Encoraja minhas irmãs. Oh Lord, show them how valuable they are to you Mostre quão valiosas elas são and para how ti much you have need of them. e como tu precisa We delas. pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.